Eu quero começar contando uma história para vocês de algo que para mim foi muito frustrante. Aconteceu não tem muito tempo e realmente eu não consegui lidar com a situação. Uma paciente chegou para fazer o tratamento de melasma, ela estava com manchas assim no rosto e eu olhei para a mancha dela e falei assim, vai ser fichinha. Era uma manchinha clara, a paciente nunca tinha usado hidroquinona, nunca tinha usado ácido, então eu olhei para ela e falei assim, de boa, acaba que isso é em 2 tempos, minha filha, 2 tempos. Fiz toda a conduta do conceito melasma lapidado, fui tratando ela, conversei, mas a primeiro momento ela não me contou que tinha um problema a mais. Eu fiz algumas perguntas, fui entendendo, ela me falou um pouquinho dos filhos, me falou um pouquinho do casamento, me falou um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e eu fui ajustando as coisinhas ali, né? Aí, quando nós finalizamos o tratamento, a mancha dela tinha clareado, mas não o suficiente, não assim para dizer, nossa, que orgulho de tratamento. E eu parei, conversei com ela e falei, de verdade, eu subestimei a sua mancha e eu achei realmente que nós iríamos acabar com ela em 2 tempos. E daí ela pegou e falou assim, Marina, ela falou assim, eu não quis te falar, mas agora eu me sinto segura, antes eu não te conhecia e agora eu me sinto segura em conversar. Ela falou assim, nada que você fizer vai ajudar, porque o meu problema é com o meu marido. Eu já não tenho mais sentimento nenhum por ele. Eu olho para ele, eu não sinto mais nada. E eu já tinha ajustado a libido dela, já tinha arrumado a suplementação. O problema dela não estava na libido, no desejo sexual. O problema dela estava no sentimento. E daí ela me fez um comentário e eu fiz uma pergunta assim, quantos anos ele é mais velho do que você? E ela me respondeu 15 anos. Então, eu continuei conversando, daí entendi. Ela foi me contando a história da vida dela, então eu entendi. Ela tinha sido criada pelo padrasto, ela não teve pai, o padrasto era muito bruto com ela, e a carência que ela criou de um pai, ela viu no marido e casou-se com ele. Só que agora ela só via ele como um pai. Ela já não tinha mais o sentimento do marido em si. E ela não quer deixar dele, assim, não é uma boa ideia, né, gente? Divórcio é meio complicado mesmo. Mas ela não vê um motivo para deixar dele, porque ele é um bom marido. Só que ela não tem esse sentimento mais de homem, o amor eros, ela não tem mais. Ela tem um amor por ele, mas como se fosse um pai. Então, olha só que complicado. Uma manchinha que era nada, eu não consegui, porque ela não tinha me falado das emoções. E mesmo que ela tivesse, como que nós iríamos conduzir isso? A parte emocional realmente é a parte mais difícil de tratar. Não tem como nós trabalharmos isso sozinha. Mas eu quero explicar outra coisa para vocês. Existem emoções que elas não estão na parte da alma, porque nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito, né? Existem problemas emocionais que não estão na parte das emoções. Ficou confuso, né? Como assim, Marina? Vou explicar para vocês agora. Muitas vezes o corpo da nossa paciente está tão adoecido, tão fragilizado, que aquilo que ela tem, a irritabilidade que ela tem, tudo que ela escuta, ela quer chorar, ela pega uma formiguinha e faz um elefante gigantesco. Não é porque as emoções dela estão feridas, não é um trauma de infância, mas sim falta de vitaminas, de minerais, um intestino que não funciona direito, que não produz dopamina e serotonina direito, uma tireoide descompensada, um hipocortisolismo. Tudo isso gera muito problema na nossa paciente e altera principalmente o humor dela. E eu quero conversar com vocês sobre tudo isso, tá? Então nós precisamos entender. Para ajudar a nossa paciente é entender se ela tem problema emocional, mas realmente esse problema é emocional nas emoções,
Uma coisa é ela ter um trauma de infância que ela não consegue superar. Esse caso seria para conduzir para um profissional que possa ajudar essa paciente de forma emocional. Nesse caso, uma hipnoterapia é extremamente importante, porque todo esse sentimento de não conseguir superar, de não conseguir perdoar quem te fez o problema ou a você mesma, se você fez algo que você não se perdoa, é necessário. Quando nós, infelizmente, guardamos esses sentimentos ruins e nós ficamos remoendo, todas as toxinas que eu conversei com vocês na segunda-feira estão sendo liberadas no nosso corpo e há uma alteração no nosso corpo em 100%. Há uma alteração na nossa digestão, muitas de nós, quando nervosa, ataca o nosso estômago. E a nossa paciente é do mesmo jeito. Nós temos que olhar para a nossa paciente e entender que ela não é uma máquina, ela é um ser humano como nós. Então, se acontece com nós, pode acontecer com a nossa paciente. Então, se a paciente não consegue perdoar ou não consegue se perdoar, o estômago dela vai ficar irritado, os órgãos vitais dela ficarão incomodados, terão problemas, um estômago que não tá bom, o ácido clorídrico dele acaba ficando muito alcalino, não fica no pH de 1,5, que é o ideal. Então não digere o alimento de forma correta. Se não digere o alimento, não entrega para o intestino absorver de forma correta. Dissolvido, não consegue, gerando problemas até no peristaltismo do intestino. O que é isso, Marina? É quando a pessoa se sente cheia de cocô, mas é como se ela não tivesse a vontade de fazer o cocô, porque está faltando o movimento do intestino, o peristaltismo. Então olha como tudo isso vai acarretando problemas no nosso corpo. A nossa tireoide também gera muitos sentimentos ruins, muitos problemas ruins. Quando os hormônios tireoidianos estão alterados, a tireoide ela é responsável por pegar toda a energia vital produzida pelas mitocôndrias e distribuir, como se ela fosse um motor de distribuição. Enquanto a energia vital, a ATP produzida pelas mitocôndrias, é a gasolina. Então, esse motorzinho que distribui a nossa energia vital, se a tireoide não está bacana, se ela está trabalhando de forma lenta, como é, por exemplo, o hipotireoidismo, ela não consegue distribuir essa energia vital e a pessoa fica cansada, fica irritada, com mais TPM, com fluxo sanguíneo mais alto. Imagina a nossa paciente vivendo isso todos os meses. Então, eu fico te perguntando, você profissional da estética, você sabe analisar se o problema da sua paciente está nas emoções, na alma, ou se por um acaso todo esse sentimento que ela está tendo está na fisiologia dela? E nós precisamos contribuir com ela. Se o problema dela está nas emoções, como a Má falou, algo do passado que ela não consegue esquecer, nós podemos sim conduzir ela e dizer, olha, é muito importante para o seu tratamento que você vá a um hipnoterapeuta ou outra coisa que vocês conheçam e gostem para indicar, mas que mexa realmente com o passado, que a pessoa vai lá, busca e resolve, tá? Agora, se está na fisiologia, você tem que saber regular sua paciente. E o tratamento dessa paciente é responsabilidade sua. Se for tireoide, você pode melhorar a tireoide dela. Se for o problema intestinal que não está produzindo dopamina e serotonina, porque 80 a 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. O que é a serotonina? Neurotransmissores que trazem o bem-estar, que trazem a saciedade, que são necessários para a produção de T3, a dopamina é necessária. Esses neurotransmissores que dão essa alegria pra gente, né? E aí, você sabe como conduzir o tratamento da sua paciente para fazer com que o intestino dela volte a produzir dopamina e serotonina? Porque até as emoções dela nós precisamos entender qual é a raiz. Se é fisiológica ou se é realmente algo que aconteceu, algo que realmente mexeu nas emoções.